As repercussões da operação sem desconto, deflagrada no dia de hoje, que apura um esquema de fraudes em aplicações de descontos não autorizados, descontos irregulares nos contra-cheques de aposentados e pensionistas do INSS. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também atento a essa notícia, vai trazer suas impressões. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Agora, a título de comparação, para você e para a nossa audiência, o mensalão, né? O famoso esquema de corrupção, de compra de apoio político nos governos do PT, do presidente Lula, governos, administrações 1 e 2, início dos anos 2000, teria movimentado mais de 100 milhões de reais à época. Agora, neste que nós estamos destacando, que envolve o INSS, estima-se desvios ou movimentações na casa dos 6 bilhões de reais, Dávila. O filme se repete? Se repete, Caniato, infelizmente, e se repete com uma recorrência assustadora. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Vamos lembrar, um esquema parecido desse foi desvendado em 1992, quando Georgina Freitas, uma funcionária do INSS, foi presa naquele tempo por desviar 550 milhões de reais. Só que em 1992, 550 milhões de reais equivaleria a 50% da receita do INSS. É um absurdo. E era o mesmo esquema. Laranja, organizações falsas, roubando os aposentados do país. O esquema muda um pouco, mas continua o mesmo. E as fraudes no INSS, em benefício como o BPC, são gigantescos. O Brasil perde bilhões de reais por ano por causa de fraudes, por causa dessas quadrilhas, desses criminosos que assaltam os aposentados brasileiros. Parabéns para essa operação da Polícia Federal, da CGU, mas o fato é que 130 mil aposentados perderam dinheiro por causa desses fraudadores. Esses 6 bilhões de reais hoje continuam a manter a mesma estrutura da época de Georgina de Freitas. Você cria empresas falsas, sindicatos, coniventes, máquinas do crime. E agora, utilizando recursos dos hackers modernos, né? Então, um aposentado desavisado clica o link, lá que está INSS, ele acha que é para alguma coisa, a identidade dele é roubada, os descontos começam a ser dados e essas organizações criminosas começam a desviar dinheiro sem que o coitado do aposentado caia nesse conto do vigário, agora feito por maneira online. Então, é um absurdo, é algo recorrente e mostra a incapacidade do governo criar mecanismos para evitar esse tipo de roubo que acontece desde 1992, que a gente sabe. Imagina quantos acontecem depois disso. Por isso, Caniato, uma das medidas urgentes que precisa se tomar no Brasil é a digitalização dos serviços públicos, para evitar roubos, para evitar esquemas criminosos e para evitar que essas quadrilhas continuem a assaltar não só aposentados, pobres, como contribuinte brasileiro. Pois é, inclusive essas associações apresentavam a lista dos aposentados que, em tese, teriam concordado. E anexavam os documentos desses aposentados e tinha, inclusive, uma ficha com a assinatura dos mesmos. Claro, assinaturas falsas. Você, Dávila, assim, é recorrente, né? Entra governo, sai governo, muitas vezes demora um pouco mais, mas, via de regra, sempre estoura um caso muito parecido. Claro que eu mencionei parte do funcionalismo público, porque não é possível generalizar. Certamente a maior parte dos funcionários são pessoas muito corretas, que trabalham, se dedicam e ficam envergonhados, né, quando se deparam com um esquema como esse. Mas não é possível avançar com um projeto desse por tantos anos se não tem a conivência de alguns servidores públicos, né? É verdade, Caniato. E aí é o defeito, a falha da governança pública. Governança pública significa ter justamente acessos que você pode contestar, como bem disse o Mota. Bom, essa organização criada, quantos anos está no mercado, quanto que opera, não pode entrar qualquer um. Aí qualquer um entra no sistema. Depois,
tem a cumplicidade. Não só o presidente está sendo julgado, mas 5 diretores. E tudo, de novo, o segundo ponto aí, é a digitalização. Como é que nós não conseguimos cruzar dados para entender essas fraudes? Por exemplo, aumento de patrimônio pessoal dos fraudadores. De repente uma pessoa começa a ganhar 300, 400 mil reais numa empresa que faturava nada. Você precisa checar. Agora, veja que coisa interessante, como é preciso a conivência de pessoas mal intencionadas, né? O atual presidente do INSS é um indicado político do ministro Carlos Lupe, né? Ministro da Previdência. Veja só, ele é um funcionário público de carreira que teve passagem pela Receita Federal, pela Advocacia Geral da União, teve uma carreira. Então, é uma pessoa que conhece a máquina. Então, quando é do mal, você sabe como fraudar a máquina, porque você conhece o sistema. E aí começa a achar os comparsas, os cúmplices para montar uma operação. E agora precisamos investigar quem que se beneficiou com isso, não só diretamente esses laranjas e esses diretores, e enfim, mas precisa saber se isso não acabou em eleição, em bolso de político, em outros membros, né? Porque precisamos entender, porque 6 bilhões de reais é muito dinheiro, não é uma coisa, não é ladrão de galinha, isso é um desvio gigantesco. Esse é um que vai passar como mais um daqueles casos escabrosos do INSS, como foi aquele que eu mencionei há pouco da Georgina de Freitas. Então, mostra que nada foi feito para melhorar a governança, nada foi feito para melhorar os controles e continua indicação política com gente pilantra que monta esquema para beneficiar políticos. É este o problema do Brasil. Sempre tem gente aí graúda no meio que sabe desses desvios, porque senão era impossível desviar 6 bilhões de reais.